Olá meninas, tudo bom? Hoje é dia 2 de outubro de 2020, hoje é sexta-feira. Hoje nós estamos no nosso 12º dia do propósito Caminhada de Oração 7. O tema de hoje é tempo de fazer o seu próprio pão. O texto-chave vai estar em Ezequiel, capítulo 4, do versículo 9 ao 17. Antes de entrar neste devocional, eu queria comentar algumas coisas, né? Nós viemos aí falando de 2 temas anteriores e um completa o outro, e hoje vai completar também. Falamos dos homens que estão aí se levantando e levantando o seu próprio nome. Falamos de morte na panela, que é o tipo de alimento que esse tipo de homens, né, estão trazendo para a humanidade. Hoje nós vamos aprender a fazer o seu próprio pão, a comer um pão puro que vem do céu. Mas antes de entrar nisso, irmãs, eu queria dizer que eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a voz da razão, né? O que eu falo aqui não é lei. O que eu falo aqui, eu apenas libero a palavra de Deus, mas é lógico que tem a minha opinião, é lógico que tem o meu entendimento, e isso não quer dizer que é o certo e o absoluto. E o desejo no meu coração é sempre nos despertar a mim, despertar a você, a observar certos temas. A gente ativar a nossa vida, a nossa mente, para que a gente vá além, para que a gente não fique sem viver, sem conhecer, sem aprender outras coisas. Desde o início da caminhada de oração, para quem não conhece, para quem chegou agora, nós falamos de muitos temas de tudo quanto é jeito. Tem coisas aqui que eu não entro em detalhes, às vezes eu passo por cima porque nós já falamos. Hoje mesmo nós vamos falar sobre pão, mas nós já falamos antes, né? Então, assim, nós viemos crescendo na palavra, nós vamos amadurecendo, nós estamos indo mais fundo, nós estamos nos descobrindo, nós estamos aprendendo. Então, irmãs, quando vocês ouvirem o devocional, existe uma palavra que eu amo e que a base dela, para toda vez que você ouvir alguma coisa, seja a palavra de Deus, seja dica, seja uma pessoa conversando com você, a palavra-chave é: ouve de tudo e retém o que é bom, tá bom? Então, quando você ouvir o devocional, você ouve, pega para você aquilo que serve, aquilo que falou no seu coração, aquilo que não serviu, joga fora. Não foca no que não serviu para você, foca no que serviu, tá bom? Porque senão distrai e a gente perde a porção que Deus tem nos dado. Então, eu me vejo como uma voz que clama no deserto. Por isso que eu gosto de fazer devocional e não vídeos, porque eu quero dar foco na voz que clama, né? E a voz que clama no deserto, irmãs, ela é como um chofar. O chofar é aquele som do chifre de carneiro, e a Bíblia diz que toda vez que o chofar toca, ele está convocando o povo para algumas coisas. Às vezes Deus está convocando para a guerra, às vezes Deus está convocando para a adoração, às vezes Deus está convocando para falar algo, para ensinar algo. Tinha várias formas, várias maneiras que Deus estava tocando o chofar, tinha vários significados. Então, o meu desejo é ser uma voz que clama no deserto, é um chofar. Agora, irmãs, você imagina que você está num acampamento, como estava o povo de Israel, e de repente toca o chofar. Muitas vezes o toque do chofar vai te dar um susto. Você não estava preparado, né? A gente está quietinho aqui, toca uma trombeta na cidade inteira, você leva um susto. Então, muitas vezes, o toque do chofar ou a voz que clama no deserto, ela vai nos dar um susto, vai nos dar uma sacudida. Vai falar, ixi, eu nunca pensei nisso. E ontem, quando eu falei de várias coisas, quando eu falo de algumas coisas nos prevenindo, nos alertando, eu estou falando de nós mesmos, para que nós não venhamos cair nas mesmas coisas. Mas vamos lá, então, o tema de hoje é esse. Tempo de fazer o seu próprio pão. Antes de eu entrar no texto, eu quero dizer o seguinte. 7 de maio, nós terminamos, como é que foi que nasceu esse devocional aqui? Esse tema, né? Porque o devocional Deus me dá depois. Dia de 7 de maio desse ano, nós terminamos a nossa caminhada de oração 6, né? E tudo ainda estava muito recente na pandemia, a gente ainda estava muito sem saber como estavam as coisas, como é que ia, a que pontos íamos chegar, né? Hoje já tem quanto tempo? 7 meses. Quando foi no dia 8 de maio, eu tive a experiência de fazer pela primeira vez um pão.
Nunca tinha feito pão. Meu marido sempre faz pão, mas eu nunca fiz pão. Eu não sou uma pessoa muito de como é que chama? De fazer doce, confeitaria, doce, bolo, pão. Não é o meu estilo, eu sou mais de comida, né? Comida de sal. Mas eu tive a oportunidade e eu precisei fazer um pão. E quando eu fiz esse pão, pela primeira vez, o Senhor ministrou no meu coração enquanto eu fazia o pão. Chegou o tempo de vocês fazerem o seu próprio pão. E é interessante, irmãs, que se você observou, né, no Instagram, nas redes sociais, o que mais foi postado nessa pandemia foi pessoas fazendo pão, né, fazendo pães, os famosos fazendo pães, todo mundo fazendo pão. Gente que nunca tinha feito pão começou a fazer pão. E aí nós vamos entrar nesse assunto de fazer o seu próprio pão. E a gente observa, eu tenho usado uma frase que eu ouvi há pouco tempo que me deu clareza daquilo que eu já pensava, que tudo fala, irmãs. Tudo que está acontecendo à nossa volta está falando algo pra gente. Então, quando eu vi essa avalanche de gente fazendo pão, e eu não fiz porque eles estavam fazendo, eu precisei fazer, né? No meu trabalho, eu tive que fazer um pão, e porque talvez por mim mesma eu nem faria, porque não é o meu tipo de coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de comer, né, o pão, mas fazer, nunca tive o interesse. Mas eu fiz, ficou bom, ficou uma delícia, e ali o Espírito Santo começou a ministrar. Chegou o tempo de fazer o seu próprio pão. Nessa pandemia, esse tempo que nós estamos vivendo difícil, é um tempo da gente meditar, irmãs. É um toque do chofar, né? O Senhor está tocando um chofar. O que ele está falando conosco nesses dias? Então vamos entrar no texto para que o Espírito Santo tenha a liberdade ainda mais de falar conosco. Ezequiel capítulo 4, no versículo 9, está contando, né? Ezequiel é um profeta que falava-se aquilo que Deus estava trazendo para o povo. Nós já vimos em Daniel sobre o rei que levou o povo cativo. E os profetas profetizavam a direção ou o que Deus estava falando. E essa época aqui, nesse capítulo que Ezequiel estava profetizando, era uma época de fome. Como falamos ontem também, há uma fome na terra. O povo está sedento por algo. E por isso tem vindo os lobos em pele de ovelha, os salteadores, né? Mas era uma época de fome. A vida do profeta, irmãs, tudo que ele fazia, Deus usava muito a vida do profeta para falar com o povo. Às vezes, ou sempre quase, a gente precisa de visualização, de ver algo para que a gente entenda o que Deus está falando, né? Porque nós não temos, ali no Jardim do Éden, depois que o homem pecou, ele perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. A gente não tem essa sensibilidade de entender claramente o que Deus está falando. Então, nós precisamos de coisa visual. Por isso que eu falei que tudo fala, e quando comecei a observar que todo mundo estava fazendo pão, quando chegou a minha vez, Deus falou comigo isso. Tá na hora da gente fazer o próprio pão. Então, vamos lá. Capítulo 4, versículo 9. Toma trigo e cevada, favas e lentilha, mete numa vasilha, e faz deles pão, segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias você vai comer dele. A tua comida será por peso, 25 ciclos por dia, de tempo em tempo comerás. Também beberá a água por medida, a sexta parte de um rim, de tempos em tempo a beberá. O que comeres será como bolo de cevada. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora, irmã. Porém, você vai cozer ele no esterco de homem, à vista de todo o povo. Você vai fazer esse pão com esses ingredientes excelentes que eu estou te dando, né? Esse aqui eu estou interpretando, não estou lendo aqui não, tá, irmãs? Você vai fazer esse pão sobre cocô de homens. O que nós falamos ontem? Da comida contaminada, do sonho que eu tinha tido sobre fezes, do sonho que a minha amiga pastora também teve sobre fezes, que alguém dava uma comida e quando ela ia comer, a comida tinha gosto de fezes. Ela percebeu que era fezes. Então, aqui Deus estava mandando o profeta. Você vai fazer um pão na frente de todo mundo, mas você vai cozinhar ele sobre cocô de homens. Vamos continuar lendo. O que comeres... Aí ele disse, né? Versículo 13 do capítulo 4.
Disse o Senhor assim, o Senhor continuou falando, assim vocês vão comer os filhos de Israel, o pão imundo entre as nações para onde os lançarei. Então Ezequiel disse, Senhor Deus, eis que a minha alma nunca foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora eu nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então Deus me disse, eu vou te dar então esterco de vaca em lugar de esterco humano, e sobre ele você vai preparar o seu pão. Disse-me ainda, filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade vão beber a água por medida e com espanto, porque lhe faltará o pão e a água, espantar-se-ão uns aos outros e se consumirão na sua iniquidade. Um texto absurdamente forte e eu nem tinha conectado, quando eu sonhei aquele sonho, e eu nem tinha conectado, nem tinha percebido que havia isso aqui nesse texto. Deus é maravilhoso e é impressionante como é que ele vai casando a palavra e casando os devocionais e falando, né? Então, irmãs, quando Deus falou para Ezequiel, você vai fazer um pão e você vai cozinhar esse pão no esterco, ele fala para Deus porque Ezequiel era um judeu, ele seguia todas as regras da alimentação, como eu disse, né? Ele se purificava, porque o povo levava muito a sério aquilo que Deus estava falando, alguns, né? Aí ele disse, eu não posso fazer isso, Senhor, como eu nunca me sujei, eu nunca quebrei uma regra alimentar que o Senhor nos deu, como é que eu vou fazer isso? E ele ficou tão chocado, e Deus teve misericórdia dele, e falou assim, então você vai fazer esse pão no esterco de vaca, usa esterco de vaca ao invés de esterco humano. E Deus disse, assim os filhos de Israel vão comer o seu pão imundo entre as nações. E agora nós vamos entrar no que Deus quer. Num tempo de fome, né? Era um tempo aqui muito fome, irmã. Tem textos na Bíblia que fala ali em 2 Reis, na época do profeta Elias, Eliseu. Tem textos ali que fala que a fome era tão grande na terra que as pessoas que chegaram a comer tem gente que chegou a comer seu próprio filho, né? Para comprar uma cabeça de jumento, a coisa comprava-se por muito dinheiro. Então a terra, irmã, ela está passando por esse momento de fome espiritual. Infelizmente, lógico que também fome física, mas Deus tem sido muito misericordioso conosco, e nada tem nos faltado, não é verdade? Então, Deus está nos chamando a fazer o nosso próprio pão. E esse pão que eu estou falando, irmã, não estou falando só do pão físico, eu estou falando de pão espiritual, eu estou falando de você aprender a buscar na palavra de Deus, de você aprender a tirar o seu próprio sustento. E eu quero falar algo interessante, especial aqui. Ontem, quando nós falamos dos homens que querem levantar seus próprios nomes, eu quero dizer para vocês, irmãs, que tem muita gente sincera ainda. Muita gente sincera. Quando a gente olha para esse tipo de homens que estão levantando o seu próprio império, se a gente deixar, o coração esmurece, sim. Como o profeta Elias, que olhou e viu que parecia que só ele estava sozinho. E quando ele foi falar com Deus, Deus falou, não, ainda tem 7.000 que não se prostraram. Ainda tem muita gente espalhada sobre a terra, gente boa. Ainda tem muita igreja, gente boa. Ainda tem muitos pastores bons. Ainda tem profetas de verdade. Agora, nós precisamos aprender a fazer o nosso pão. Por quê? Por causa do tempo que está se aproximando. Nós vimos que a pandemia, o que ela trouxe para nós, irmãs? Ela trouxe um tempo de chofar que está tocando e está nos chamando a atenção. E eu falei desde o começo dessa caminhada que talvez nós não aprendemos ainda o que Deus quer nos ensinar. No começo do ano, o que aconteceu? Igrejas fecharam por 2, 3 meses. Isso foi uma das primeiros abalos na vida cristã, né? Tanto dos pastores se entristecerem, tanto do povo de não poder ir. E eu já falava disso há 3 anos atrás, eu já sempre falei disso. Na minha vida eu sempre tive essa concepção. Eu preciso ter uma vida com o Deus, e eu amo a igreja,
e eu amo estar no meio do povo, e eu sou uma das últimas a sair. Quem é de igreja comigo sabe disso. Qualquer igreja que eu passei sabe disso, que eu amo ficar até o final, de tudo, até fechar as portas, né? Mas chegou um tempo que eu sempre falava, e se isso faltar na nossa vida? E se fechar a igreja? E se acontecer alguma coisa com os templos? Como é que nós vamos ficar? Porque o templo, irmã, ele é um lugar de você ir para ter comunhão, é um lugar de você ir para juntar a sua fé com a do seu irmão. Você não come só quando vai no restaurante uma vez por semana. Você faz isso? Não faz, né? Você precisa comer durante o dia, você precisa comer várias vezes durante o dia, durante os dias. Então a igreja, ela é um lugar de comunhão, de acendermos o fogo de Deus ali, acender o fogo no altar, de louvar a Deus, mas precisamos aprender. Precisamos aprender a ter comunhão com Deus em casa. Precisamos aprender a acender a chama do Senhor no nosso coração em casa, para que a gente já chegue na igreja incendiado. Então eu tenho certeza que abalou muita gente. Muita gente já esfriou na fé, muita gente já desistiu, muita gente mostrou o caráter, muita gente saiu da igreja, né? Muita gente não voltou mais, muita gente aproveitou para sair. Porque Deus está sacudindo algumas coisas. E nós, como vamos estar neste tempo? Então chegou o tempo de você fazer o seu próprio pão. Depois eu vou falar aqui para terminar sobre isso. Então a pandemia, ela trouxe isso para a gente refletir. E quando a gente ficou em casa, eu não sei vocês aí no Brasil, eu creio que vocês não passaram por essa... A pandemia que nós vivemos aqui nos Estados Unidos, irmão, é diferente do que vocês viveram no Brasil, completamente. Eu entendo que sim, pelo que as pessoas que eu conheço, pelo jeito que é. Aqui a coisa foi séria. Principalmente para nós que mora nesse estado. Eu que moro nesse estado, coladinho de Nova York, né? Nova York foi aquele caos. Tinha dia que era até 1.000 mortes por dia, mais de 1.000 mortes por dia, muito pertinho da gente. Os supermercados começou a faltar coisas. Eu fiquei uns 2 meses sem ir ao supermercado. Depois eu voltei pouco a pouco, comecei a ir de 15 em 15 dias. Essa coisa de não ir no supermercado fez com que a gente olhasse mais. Eu já tinha esse costume, mas fez com que muita gente olhasse mais para sua casa. O que eu tenho em casa? Eu tenho que ter economia, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que usar o que eu tenho que ter criatividade, porque eu vou ficar sem ir no mercado para evitar, né? Aqui estava bem sério, só estava aberto o supermercado e farmácia e não tinha aberto nada ainda, as lojas, escola, nada. Então nós passamos por um susto bem interessante, que eu vou dizer que foi interessante, não vou ficar aí, é triste, é difícil, mas é uma preparação, irmãs. Desculpa dizer isso, mas é uma preparação. Se nós não aprendermos algo nesta pandemia, eu não sei como vai ser se vier coisa pior. Eu não sei como vai ser. Então, eu vi isso. Olha, eu economizei muito. Eu já era econômica. O que eu economizei nessa pandemia foi uma bênção. Né? De você evita sair, evita gastar. E aqui está falando sobre isso. Fazer o nosso próprio pão. No meio da fome. No meio da fome, irmãs. Aonde o povo estava comendo ali, até seu próprio filho ali, de forma que foi muito trabalhoso naquela época. Eu não quero ler sobre isso, que é até pesado, né? Mas aqui Deus dá para o profeta. Eu vou te dar trigo, vou te dar cevada, vou te dar fava, vou te dar lentilha, que eram coisas muito boas naquela época. Então Deus, ele dá o suprimento para nós, fazermos o nosso próprio pão. A palavra está aqui, o Espírito está dentro de você. Ele está pronto para falar com você em todo momento. Mas se nós não quisermos, vai acontecer o que aconteceu aqui. Então, vocês, Israel, vai então comer o seu pão imundo, vai comer o seu pão cozido nas fezes, então. Vai comer o que o povo, vai comer o que os ladrões e salteadores estão aproveitando da sua fome e vão dar para vocês pão imundo, né? Então, nós precisamos, Deus está chamando a nossa atenção hoje,
para o que é que nós queremos comer. Bom, vamos ler 1 Reis. Vamos ler o 2 Reis, que foi ontem, só para a gente relembrar aqui. 2 Reis 4, no versículo 42 a 44, fala assim: Veio um homem de Baal Sali e trouxe aos homens de Deus pães das primícias, 20 pães e cevada e espiga verde no seu alforge. Disse Eliseu: dá ao povo que coma. Porém, seu servo lhe disse: como hei eu de pôr diante dos homens esses pães? Ele tornou a dizer: dá ao povo que comem, porque assim diz o Senhor: comerá e sobejará. Então pôs diante e comeram e sobrou, conforme a palavra do Senhor. Ontem nós vimos que depois da morte na panela, Deus enviou esse homem, um homem para trazer pão das primícias. Olha que tremendo, né? E então, irmãs, o Senhor, aqueles que estão interessados, que estão buscando, o Senhor está trazendo a provisão, sim. O Senhor está trazendo a provisão. E tem algo aqui que eu ainda não falei aqui no Ezequiel, vamos voltar lá no Ezequiel capítulo 4, que fala assim, que essa época de fome, e vê se não é isso que nós estamos vivendo, irmãs, que nessa época de fome na terra, as pessoas iam comer o seu pão com ansiedade e beber a sua água com espanto. Não é isso que está acontecendo? Uma avalanche de ansiedade, de desespero. Então aqui está falando, olha, disse-me ainda o Senhor: eis que eu vou tirar o sustento de pão em Jerusalém. Vão comer o pão assim com muita escassez e vão comer com ansiedade e vão beber a sua água por medida e com espanto. Não é isso que Deus quer para a gente, irmãs. Não é isso. Isso aqui é consequência da desobediência. Isso aqui é consequência da gente gostar mais dos pães imundos do que gostar mais do pão puro que o Senhor tem para nós. Eu não vou entrar em muito detalhe sobre pão, porque nós temos um devocional que Jesus é o pão da vida. Nós temos vários devocionais, né? Nós já aprendemos sobre isso e não dá para voltar tudo aqui agora. Aqui está falando também que nós vamos beber a nossa água com espanto. E tudo vai ser por medida, porque a fome é muito grande. Então quem tem vai ter que aprender a remir. Como aconteceu aqui na pandemia, que a gente teve que dar uma segurada, né? Teve que dar uma controlada, porque a gente não sabia como que ia ser, se ia faltar muito. Comida não faltou no mercado, irmã, mas você chegava no mercado, assim, pão, por exemplo, você não achava mais. Muita coisa começou a faltar e deu um desespero no povo aqui, que limpava o supermercado. Isso aí você pode procurar na internet, não sei se passou no jornal aí, mas você pode procurar, deve ter vídeos de pessoas que fizeram vídeo. E a gente chegava no mercado, tinha muita prateleira limpa. E aí eu fiquei pensando, gente, se acontecer realmente uma fome na terra de verdade, fome igual fome mesmo, nós estaremos preparados, irmãs? E quando fala-se da fome, para você fazer o seu próprio pão, que eu estou falando espiritualmente, tá, irmãs? Lógico que tudo é figurativo, você leva para o lado físico e leva para o lado espiritual. Tá? O lado espiritual é o mais importante aqui nesse que eu estou querendo dizer. Mas para você fazer o seu próprio pão e para você subir a escada que Deus tem para nós, exige algumas coisas de nós. Exige disciplina, exige esforço, exige diligência, exige paciência, exige organização. Tudo que nós já vem falando desde o começo dessa caminhada. Quem chegou por agora está pegando devocionais assim mais forte, palavras que às vezes nem dá para entender direito, mas se você pega a primeira, eu estou falando de organização doméstica, eu estou falando de economia, eu estou falando de organização da casa. Então vocês estão entendendo que Deus está nos chamando, passo a passo. Se você não aprendeu antes, lá na frente isso vai te fazer falta. Então, nessa pandemia, mostrou e está mostrando. E não vê quem não quer. Como é que está a sua vida financeira? Se der uma crise no mundo, as pessoas perderam trabalho, ou gente que não perdeu, mas não pôde trabalhar.
começa a faltar o dinheiro. Como é que está a nossa economia? Como é que está a nossa economia doméstica? A gente começa a observar que talvez a gente gastava muito com muita bobeira, né? Chamou a atenção, olha, viu como é que você precisa cozinhar mais? Viu como é que gastar tanto dinheiro acaba podendo uma hora fazer falta? Essas coisas a trombeta está tocando, irmãs. Então, o nosso próprio pão, para fazer o nosso próprio pão diário, ele envolve essas coisas. Irmãs, uma característica que é fundamental para subir a escada: disciplina e esforço. E se a gente não tiver disciplina e esforço nas pequenas coisas, como ouvir um devocional, fazer o seu devocional, ler uma palavra, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos. Se nós não fazermos um trabalho eu fiz uma caminhada toda baseada nesse versículo: avalie-se o homem, pois a si mesmo. Acho que foi a 5, né? Se nós não pegarmos esse hábito de avaliar a nós mesmos, avaliar a nossa vida, sempre estar nos corrigindo junto com a palavra de Deus, sempre estar nos transformando, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E é necessário aprender a fazer o nosso próprio pão. Muitas mulheres têm me perguntado: irmã, então me ensina a orar, me ensina a jejuar, me ensina... É começar, irmã. É começar do que você sabe. Se você quer aprender a orar, eu indico, começa a ler um salmo todos os dias. Todos os dias. E ora aquilo que está no seu coração, aquilo que está baseado no salmo. Não queira fazer grandes coisas. Então eu tenho que entrar para um quarto e ficar 1 hora, né? Às vezes eu tinha essa impressão, eu acho que muita gente também tem e deve ter até de mim essa impressão. Eu tinha uma impressão de que alguém que pregasse, alguém que cantasse com unção, alguém que escrevesse um livro, que aquela pessoa gastava o dia inteiro. Nossa, essa pessoa só deve ser uma estudiosa e deve ficar só... Não, irmãs, é uma vida tranquila, uma vida diária com o Senhor. Eu não passo 1 hora orando. Já acontece, pode acontecer? Posso ficar até mais. Teve um dia aqui que antes do devocional eu fiquei 2 horas e meia desfrutando da presença de Deus. Porque chega uma hora que você não fica orando, você fica desfrutando da presença de Deus. Você fica num love, num troca com Ele, de chamego, né? Você não quer deixar Ele ir. Você quer, e aí você fica ali, mas isso demora, isso se você chega, né, vai devagar. Como é que você vai ficar num chamego com Deus 2 horas se você não lê um salmo de 5 minutos? Então Deus está nos chamando esse chofar está tocando. O que você tem feito? Qual é a comida que você tem feito espiritualmente para você? Porque se a gente não aprender a fazer, quem não sabe fazer não sabe mandar, né? Então quem não sabe fazer come qualquer coisa. Por que as pessoas pararam de fazer pão naturalmente, irmãs? Porque é mais fácil comprar. Não é mais fácil comprar? Não é mais fácil você pegar uma pregação no YouTube, escutar? Tá bom isso aqui, aprendi. Mas faça o seu próprio pão. Desenvolva o hábito de ler a palavra. Desenvolva o hábito de orar. Então eu indico, quer começar a aprender a orar? Lê um salmo por dia. Ora o que está ali naquele salmo. O que está escrito no salmo? Senhor, te rendo graças. Então agradece, obrigado por esse dia, né? Hoje aqui é outono, sexta-feira, está chovendo, não tem o que orar, não sabe o que orar, está fraco. Pai, obrigado por essa chuva que rega a terra. Deixa fluir as palavras, irmã. Deixa fluir, tá bom? Então vamos ler o último texto aqui para a gente terminar. Vamos voltar para um outro texto ainda que eu não terminei, mas... 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, no versículo 8 até o 16, nós vamos falar de Elias e uma viúva. Elias estava vivendo um tempo de fome também. Ele foi para um deserto aqui, Deus falou para ele ficar lá, Deus enviava os corvos pela manhã, no versículo 6, para levar pão e carne para ele. Só que a torrente, aquele lugar ali, secou e ele teve que sair dali. Essa fome que Elias, na época que Elias estava vivendo, ficou 3 anos sem chover. Tá? Então estava uma fome terrível na terra, foi nessa época aqui que o povo estava comendo até os filhos. Vamos lá. No versículo 8 de 17. Então
lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, falando para Elias, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, aonde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou, se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher, viúva, apanhando uma lenha, e ele a chamou e disse: traz-me, te peço, uma vasilha de água para que eu beba. Então, indo ela buscar, ele chamou ela de novo e disse: você pode trazer também um bocado de pão? Ela respondeu: eu não, tão certo como vive o Senhor Deus, como vive o Senhor teu Deus, eu nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. Vê aqui que eu apanhei 2 gravetos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e nós vamos morrer porque não tem mais nada, né? Elias lhe disse: não temas. Vai, faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Foi ela, fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Essa palavra é maravilhosa, a gente ama essa palavra, né? Que o azeite da botija não vai acabar, a farinha da panela também não. Mas você vai fazer o quê com tudo isso? O que nós vamos fazer com essa casa cheia? Vamos fazer pão, vamos fazer pão. Vamos fazer pão para abençoar a nossa casa. Vamos fazer pão para abençoar os que estiver perto de nós. Vamos fazer pão para abençoar aqueles que o Senhor colocar diante de nós. Vamos compartilhar, porque estamos vivendo, irmãs, tempos difíceis, tempos que necessitamos aprender a buscar ao Senhor, tempo de fazer o seu próprio pão. Então, o meu desejo do meu coração nessa caminhada é que a gente aprenda a fazer o nosso próprio pão espiritual. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 35, Ele é o pão da vida. Fazer o nosso próprio pão inclui estar diante dele. Todas as vezes que nós estamos diante dele, nos colocando, aprendendo, nos dispondo, falando, fala comigo, me ensina, tendo um relacionamento com Deus, obedecendo aquilo que ele ensinou, porque não adianta nada a gente ler na palavra e não obedecer, porque o que traz a vida de Deus, o que traz a abundância é o obedecer. Então, Jesus é o pão da vida. Ele é o nosso pão maravilhoso. A música que eu vou deixar hoje chama isso, o Pão da Vida, uma música lindíssima, uma música antiga, mais de 20 anos, e que fala ao nosso coração. Eu quero ler também o Salmo 127, mas antes eu quero falar que nesse tempo de seca, Deus enviou o profeta ali para aquela viúva. Né, para aquela mulher que tinha seu filho e estava achando que tudo ia acabar. Mas Deus enviou o sustento. Irmãs, existe uma palavra que diz que chegou o tempo de Deus fazer diferença. Vai chegar o tempo, e eu creio que chegou, de Deus fazer diferença entre o que serve e o que não serve. Deus não nos chamou para ficar comendo pão com espanto, bebendo água no desespero. Deus nos chamou para fazer a diferença. E o mundo vai ver a diferença, né? O mundo vai ver a diferença em nós. E quando eles verem a diferença em nós vamos poder dizer de onde vem a nossa fonte. Tá bom? Para confirmar essa palavra que Deus me falou em 8 de maio desse ano, semana passada, antes de eu saber quais estão os devocionais, tudo que eu ia colocar aqui, como é que ia ser a ordem, como é que Deus estava movendo, eu ganhei uma máquina de fazer pão. Ganhei uma máquina de fazer pão com muitos ingredientes, todos os ingredientes que eu preciso para fazer um pão. Quando eu ganhei, que eu estava guardando aquilo, colocando no meu carro, o Senhor me lembrou desse devocional e falou: tempo de fazer o seu próprio pão. Então, irmãs, deixa o Senhor ministrar na sua vida. O Senhor quer falar com você, o Senhor quer ter intimidade com você, o Senhor quer te dar pão do céu, o Senhor quer sustentar a sua casa, mas para isso nós precisamos nos expor à palavra. Nós precisamos ter disciplina, sabe? Pessoas que não conseguem ouvir um áudio até o final. Uma indisciplina, uma inquietação na alma, um comichão no ouvido. Pessoa que, eu não consigo ler a Bíblia porque eu não entendo. Se você não se disciplinar,
não colocar freio e limite, disciplina como se disciplina um cavalo, a gente não vai chegar muito longe. Vamos ler Salmo 127, capítulo 1 e 2. Capítulo 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente grajeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Irmãs, se vocês descobrirem esse Deus que nos sustenta, e eu tive o prazer de viver isso ainda mais nessa pandemia, ver o sustento de Deus, ver a paz, ver Ele me fazendo assim, me dando infinitamente mais do que eu pedi ou pensei, porque é isso que Ele vai fazer com aqueles que querem. Então, irmãs, vamos viver isso e vamos levar a sério o que Deus está falando, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que o mundo pode passar. Então, nós precisamos estar preparado no espírito, preparado no nosso emocional, preparado no nosso físico. Por isso eu digo, né, aquelas disciplinas, vamos tomar água, vamos cuidar do nosso corpo, vamos dormir bem. Por quê? Porque uma pessoa que está toda alinhada, ela ouve o Senhor muito mais do que uma pessoa que está ansiosa, correndo de um lado para o outro. O que o Salmo 127 está dizendo? Quem abençoa um lar, quem edifica, quem fortalece, quem protege é o Senhor. E vai ser inútil você trabalhar demais, repousar tarde, comer o pão penosamente, porque aos seus amados dá enquanto dorme. Tá bom? Essa é a palavra de hoje. Que o Espírito Santo complete no coração de vocês, que vocês comecem a ter um fogo no espírito de aprender a preparar o seu próprio pão, para que não venhamos a comer pão imundo, pão cozido nas fezes, que é o que o povo ia acabar comendo se tivesse o pão. E outra coisa que eu ia esquecendo, vou deixar aqui para vocês verem, irmãs, que nos Estados Unidos tem um pão que chama pão de Ezequiel. E eu já comprei dele há uns anos atrás, não é muito bom não, viu? Mas seco, eu não gostei não, mas tem gente que gosta. É um pão considerado muito saudável, orgânico, e ele é o pão de Ezequiel, do capítulo 4, o pão que nós lemos. Eu vou deixar para vocês conhecerem a foto, e lá está dizendo Ezequiel, capítulo 4, e fala todos aqueles ingredientes que eu disse, lentilha, cevada, é um pão de grãos, muito, muito bacana, mas é só por curiosidade, eu queria compartilhar isso, porque quando eu estava fazendo devocional eu me lembrei. Um beijo, fiquem com Deus, ouça a canção, tá? Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, adore ao Deus que está nos sustentando no meio desse vendaval, porque Ele é o único digno de todo louvor. Um beijo, fiquem com Deus. Tenham um bom final de semana. Voltamos amanhã.